Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo a mais uma aula do Oficina da Missão. E como estamos falando sobre escola sabatina nessa temporada, vamos começar falando sobre a história da escola sabatina. A Bíblia Sagrada, ela menciona muito sobre a importância que o povo de Deus deve dar aos estudos das Sagradas Escrituras. Mas parece, pastor, que há um texto que fala muito claramente sobre isso. Um texto muito especial é chamado de Shema. Está em Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto nos mostra que Deus instruiu o seu povo que os pais deveriam ensinar aos seus filhos sobre a palavra de Deus. As raízes da escola sabatina, como nós conhecemos, nos leva ao movimento da escola dominical. Apesar de se reunirem aos domingos, a escola dominical tinha o nome de Sabbath School, que é traduzida como escola sabática ou também escola sabatina no português. Isso é interessante porque no inglês o sétimo dia da semana é chamado de Saturday e não de Sabbath. Então o Sabbath é uma palavra associada com o dia de descanso e eles usam para o domingo também. E somente no final do século XIX para o século XX é que então a escola sabatina ela ganha o nome de escola dominical porque eles já se reuniam ao domingo. Então, olha só, escola dominical teve a sua origem através do trabalho de um escritor chamado Robert Raikes, lá na Inglaterra, em Gloucester. Ele, em 1780, estava preparando uma matéria sobre o sistema prisional inglês e, preparando aquela matéria, ele foi interrompido várias vezes por um grupo de crianças que estavam xingando, brigando, e ele começou a se preocupar, o que fazer para ajudar essas crianças a futuramente não fazerem parte desse sistema penitenciário, desse sistema prisional. E ele criou, então, um plano de aulas com disciplinas seculares, mas que incluía também os ensinos de religião, e isso era ministrado aos domingos. E ele, então, escreve um artigo convocando diversas mulheres para darem aulas a essas crianças. Ainda em 1780, Raikes inicia uma escola em sua congregação. O movimento das escolas dominicais espalhou-se rapidamente, e em 4 anos, mais de 250 mil jovens já estavam matriculados na escola dominical em todo o Reino Unido. A escola dominical, na verdade, ela não foi que iniciou esse tipo de trabalho, porque cerca de 40 anos antes, em 1739, lá na Pensilvânia, os batistas do sétimo dia, eles já tinham iniciado um movimento de escola sabatina. E eles tinham 2 objetivos ao iniciar esse movimento. O primeiro, de dar instruções às crianças pobres daquela região, e o segundo, de dar também instruções religiosas às crianças ricas daquela região. Então veja só, o movimento adventista, quando ele cria a escola sabatina, ele bebe dessas fontes no sentido de buscar suprir a necessidade que os filhos dos pioneiros tinham de conhecerem as doutrinas que os pais já estavam começando a viver. Sim, e foi dessa forma que no verão de 1852, Tiago White sente uma necessidade de um sistema de estudo para jovens e ali, à beira da estrada, ele escreve a primeira série de lições da escola sabatina. Essa primeira série continha 4 lições e a revista foi chamada Youth Instructor, o instrutor da juventude. De lá para cá muita coisa mudou. A escola sabatina cresceu muito. De fato, no relatório da Conferência Geral de 2010, foram relatados 70.188 congregações adventistas ao redor do mundo e 140.694 escolas sabatinas. Uau! É a maior e mais organizada estrutura sistematizada de estudos da Bíblia. É a mesma estudada em todos os países. O estudo é diário, sendo apenas a sua recapitulação semanal, total e profundamente enraizada nas Sagradas Escrituras, ininterrupta, desde aquele humilde começo em 1852 até os dias de hoje. E você também consegue alcançar todas as faixas etárias. Desde o bebezinho no hall do berço, e você vem jardim, primários, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, como se fosse uma grande mesa com uma refeição servida para toda a família, em que desde o bebê até o adulto tem ali o seu alimento. Louvado seja Deus! Ao estudarmos sobre a história da escola sabatina, podemos destacar aqui 2 pontos importantes para nós. Primeiro, é a prioridade que a escola sabatina deve dar ao profundo exame das Sagradas Escrituras. Segundo, o dever dos pais de estudarem a lição com seus filhos.
Meu irmão e minha irmã, hoje você faz parte dessa história. Lembre-se, Jesus disse, aquele que vier após mim, eu transformarei em pescadores de homens. Que Deus te abençoe.